Olá, boa tarde. O meu nome é Euridice Cristo, eu sou facilitadora de literatura e contadora de histórias. E tenho um clube literário que é uma comunidade de pessoas que gostam de ler, que leem mais, outras que leem menos, mas eu conto histórias, conto livros, assim como se fossem episódios, como se fosse uma audionovela, ou que antes conheciam por radionovela. Então, conto assim livros em episódios, livros que são romances, às vezes clássicos até. E as pessoas lá do clube já me têm dito que eu tenho algum jeito para contar as histórias, mas que elas admiram sobretudo como é que eu memorizo os livros que leio, porque dizem muitas vezes que leem, até gostam de ler, só que quando terminam o livro a pessoa já não se lembra daquilo que leu, e quando alguém lhe pergunta do que é que se trata, não sabem dizer. E então desafiaram para eu fazer um curso para ensinar a ler. Não ensinar a ler porque toda a gente sabe ler, mas uma nova forma de ler, ou seja, para reaprendermos a ler. É talvez um bocado ousado, mas eu vou explicar o que é que se trata. Então, quando a pessoa lê o livro e gosta, muitas vezes acabou de ler e já não sabe memorizar, e já não sabe contar, era aquilo que eu estava a dizer. Mas isso é possível de alterar. E porquê é que nós vamos querer alterar isso? Porque dá muito jeito nós sabermos contar a história, além de que exercitar a memória é muito bom, porque também nos faz desenvolver o nosso intelecto. A cultura não é a inteligência, mas a cultura contribui para o aumento da inteligência, sem dúvida alguma. A cultura aumenta a criatividade, o intelecto, porque possibilita novas sinapses no cérebro, porque faz com que sejamos capazes de fazer associações mais facilmente. Isso estimula a criatividade, isso aumenta a inteligência também. Além disso, a cultura é sexy. Não sei se já se deram conta disto, mas aquelas pessoas que sabem contar uma história, aquelas pessoas que têm conversas com conteúdo cultural, essas pessoas geralmente são fascinantes. Nós gostamos de estar ao pé delas, gostamos de as ouvir, porque elas têm sempre excelentes histórias para contar e contam as histórias e encantam. E claro, penso que toda a gente gostava de ter um bocadinho dessa habilidade, dessa capacidade. E essa capacidade pode-se desenvolver. A comunicação verbal, as palavras, a forma como a pessoa se expressa oralmente é uma mais-valia, porque muita da nossa comunicação se assenta precisamente na comunicação verbal. Ela não se resume a isso, as pessoas comunicam também de outras formas, mas a comunicação verbal ajuda muito. E ajuda em vários campos, nos relacionamentos, no campo profissional, no nosso trabalho, até quando estudamos. Quem sabe comunicar tem sempre mais-valia. Ora, há outra coisa que é importante na cultura, é que quanto mais a pessoa tem cultura, mais ela se torna também mais atraente, portanto eu já disse isso, e além disso a cultura resiste ao tempo. Os outros elementos não. A beleza passa com o tempo, a juventude vai, a beleza passa, mas a cultura permanece, a cultura resiste, e a cultura vai fazer a diferença, porque uma pessoa mais velha, ela
se tiver um bom nível cultural e se souber expressar, se ela souber contar histórias, ela é sem dúvida fascinante, mesmo já com uma certa idade. Isto é mesmo assim, e é aquilo que nós podemos investir, que vai ficar para nós e não vai passar com a idade, é precisamente a cultura. E aqui estou a falar de cultura literária, não é? Porque esta rubrica é sobre literatura. Então, eu tinha-vos dito no início que é possível uma pessoa tirar mais partido das leituras, portanto, reaprender a ler para que as suas leituras sejam mais produtivas, mais eficazes. Qualquer um pode fazer isso, basta saber como, evidente. Então, como? Ao longo da minha vida eu sempre gostei muito de ler e as pessoas sempre me disseram que eu sabia contar uma história, inclusive até tinha uma pessoa que dizia que quando eu contava um livro, ela tinha que ir imediatamente comprar esse livro porque ficava influenciada de tal forma que queria ler. E então, como é que isto se faz? Como é que nós podemos memorizar melhor os livros que lemos e também contar melhor? Existem técnicas de leitura, existem estratégias, existe um método. Este método consiste nas estratégias e nas técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo da vida e que tenho agora sistematizado. Então, estratégias para valorizar aquilo que lemos. Consiste numa atitude que deve ser mais racional e menos emotiva. Já vou explicar o que é isto. Numa abordagem diferente daquela que nós utilizamos para geralmente ler um romance, portanto nós temos que entender o romance de uma forma diferente e essa abordagem, para além de entendermos o romance, nós temos de valorizar os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa são vários, nós estudamos isso nos cursos de literatura e eu irei abordá-los numa outra live, numa outra sessão, mas agora eu vou falar essencialmente na atitude e na abordagem. Ora, eu tinha dito que a atitude deve ser mais racional e menos emotiva. O que é que isso significa? Significa que nós devemos evitar juízos de valor e evitar juízos de valor quando vamos ler o livro. Isto é importante porque se nós deixarmos de levar pelo nosso sistema de valores, não estou a dizer que temos de abdicar dele, atenção, estou só a dizer para termos consciência de que o nosso sistema de valores pode influenciar a forma como nós vamos ler o livro. Eu dou um exemplo. O livro Lolita, do Vladimir Nabokov, é um livro excelente, é um livro muitíssimo bom, ele é um clássico da literatura do século XX. No entanto, ele aborda um tema que é um tema forte, é o sexo, mas o sexo desviante, porque ali estamos a falar de pedofilia. O livro trata de pedofilia. E, de certa forma, em termos formais, há também um incesto, porque há uma relação íntima, sexual, entre um homem adulto e uma jovenzinha, uma jovem menina de 12 anos, e é por isso que é aqui a parte da pedofilia. Essa jovem é a Lolita, precisamente. E, para além disso, essa menina torna-se enteada desse homem. Esse homem chama-se Humbert, ou Humbert, conforme se prefira dizer à inglesa ou à francesa. Eu gosto mais de dizer Humbert.
Mas então, estava a dizer que esse homem torna-se padrasto dessa menina porque casou com a mãe dela e a mãe dela morre. Então ele fica a ser o responsável por essa menina e, claro, por ter casado com a mãe dela, ele torna-se padrasto dela. Então, formalmente, há também uma relação aqui de incesto. E há a situação da pedofilia. E eu estou a falar neste romance porquê? Porque nós, à partida, podemos pôr de parte a leitura desse livro porque esse tema nos choca, esse tema é chocante e, à partida, afasta-nos logo da leitura desse livro. Ora, esse livro é um livro muito bom e nós, se formos condicionados por o nosso sistema de valores, que repudia a pedofilia, não vamos saber, não vamos ter o prazer daquela leitura que é muito, porque é um livro muitíssimo bom. E há outra coisa, se até porventura nós aceitarmos o desafio de ler esse livro, podemos não retirar todo o proveito dele porque somos condicionados pelo nosso sistema de valores. Então estamos a ler, mas estamos sempre a julgar a personagem pedófila, porque estamos sempre a fazer julgamentos, a tirar partido da menina e a deixar-nos condicionar pelo nosso sistema de valores. E isso vai levar a que nós não demos valor a coisas que estão lá no livro e que nos podem passar ao lado. Por exemplo, a escrita no livro Lolita é muito elegante, é muito sofisticada, tem ironia, tem sarcasmo. Uma coisa curiosa na forma de escrita, no estilo de escrita deste livro, é que todas aquelas situações de sexo e de sexo desviante são narradas com uma linguagem absolutamente elegante e sofisticada. O narrador não utiliza palavras obscenas, utiliza palavras elegantes e estrangeirismos, até palavras em francês, muitas palavras em francês, referências à literatura, porque o protagonista, portanto o nosso Humbert, era professor de literatura e, portanto, é uma escrita muito bonita. Ora, se nós apenas estivermos focados na personagem que é pedófila e no nosso sistema de valores que repudia a pedofilia, isso vai nos passar ao lado. Portanto, é neste sentido que esta atitude que eu defendo vai fazer com que nós valorizemos mais a leitura, esta atitude de evitar juízos de valor. E depois temos também uma abordagem, que eu há pouco falei, que é a abordagem de entendermos o que é o romance. O romance é uma obra de ficção, o romance não descreve a realidade, não tem o propósito de ensinar, não é um ensaio, não é um documentário, não é um trabalho de investigação, é um trabalho de ficção. O propósito do romance é uma função estética, em primeiro lugar, porque literatura é a arte das palavras, e é uma função de entretenimento também. Para além disso, o romance expande a consciência. Um bom romance versa sobre as possibilidades da existência humana e, por isso, vai tocar em coisas que a pessoa sente ou sentiu ou pensa, porque essa é a riqueza do romance, é trazer a reflexão do homem sobre si mesmo, induzir a essa reflexão.
Nesse sentido, o romance é moral, portanto, o romance não traz uma moral por si, o romance é moral no sentido em que explora todas estas possibilidades da existência humana. O romance tem apenas uma moral, que é estar bem escrito e trazer algo, acrescentar algo. E isto é importante que nós tenhamos presentes estas premissas quando vamos ler um livro de literatura, portanto, neste caso, um romance. E depois devemos valorizar todos os elementos da narrativa. Ora, geralmente, o leitor comum valoriza muito o enredo. O enredo é o argumento, o enredo é a história. Valoriza o enredo e também se fixa muito nas personagens, evidente, as personagens personificam as pessoas, muitas vezes até se parecem com pessoas de carne e osso, que não são. E há elementos que depois ficam descurados, como, por exemplo, a contextualização em termos de espaço e de tempo, a forma de escrita, a estrutura do livro, o narrador. Esses elementos depois passam-nos um pouco ao lado, porque nós leitores, em termos gerais, estamos muito focados no enredo. Ora, o enredo, as personagens, o espaço, o tempo, o narrador são elementos da narrativa que eu irei abordar na próxima aula. Irei abordar também a escrita, a estrutura do livro, que para mim também fazem parte dos elementos da narrativa. Evidente que não fazem parte em termos formais, nos cursos de literatura a escrita não é um dos elementos da narrativa, mas é um fator muito importante que pode fazer com que nós gostemos ou não de um livro, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Por exemplo, no livro Lolita, o facto da escrita, portanto, do foco narrativo, e aqui já estou a falar do narrador, o foco narrativo ser na primeira pessoa e o narrador ser uma personagem, neste caso o protagonista, que é Humbert Humbert, dá força àquele livro e dá beleza. E sobre esses aspectos eu vou falar também, vou explorar cada um em detalhe. Acompanhem. Agora, para terminar, apenas lembrar ou relembrar que a cultura é o elemento que fica, que resiste ao tempo, e que nós podemos ser pessoas mais cultas, mais interessantes, mais fascinantes, mais sexys e mais charmosas até, se soubermos como fazer. E isso passa também por reaprender a ler. Então, eu tenho um método. O método é transmitido através de um curso online que eu estou a lançar. Agora, a próxima turma vai iniciar dia 20 de setembro e até dia 5 de setembro está com uma promoção incrível. Este curso tem 3 encontros online e mais um bónus, que é a participação numa comunidade através de um canal no Telegram, em que eu faço o acompanhamento a cada um dos leitores, tiro todas as dúvidas, interajo com a pessoa e, portanto, para além dos encontros online, as pessoas que fizerem o curso vão ter a possibilidade de estar nesta comunidade também, comigo, durante um mês, com o meu acompanhamento. Isto custa, portanto, R$350 os encontros online, mais R$50 o canal no Telegram, portanto fica R$400.
mas até 5 de setembro podem adquiri-lo por R$250. Está um preço incrível. Não vou abrir muitas vagas porque eu gosto de dar acompanhamento a todas as pessoas e gosto de grupos pequenos, e vou também divulgar, evidente, no meu clube literário. Tem umas 100 e poucas pessoas lá, 60 na parte mais ativa do chat, e isto para dizer que vão haver muitas inscrições a partir das pessoas de lá, mas, portanto, quem chegar primeiro é que fica com os lugares, evidente. Então, inscreva-se, não perca esta oportunidade, porque o curso está realmente a um valor incrível, e venha reaprender a ler.